Fala galera, tudo bom com você? Quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos Minutos. Galera, vamos fazer a nossa revisão da semana passada e dessa semana também, com a galera do nono ano. Então fica comigo nessa aula que nós vamos revisar o que nós estudamos nessas duas últimas semanas. Então fica comigo, após nossa vinheta, a gente continua essa revisão para você. Então, vamos lá então. Então, galera, vamos para a nossa revisão da semana. Nós começamos falando sobre o SI, onde esse SI ele vale 180 N menos 2. Essa fórmula ela serve para você calcular a soma interna de qualquer figura. Essa figura ela tem que ser um polígono, ok? Então vamos dar um exemplo aqui só para a gente enquadrar o que nós estudamos durante a semana, ok? Beleza? Então, galera, eu quero calcular, por exemplo, uma figura de 6 lados que é um hexágono. Não disse que é regular, ok? Mas vamos lá calcular o nosso amiguinho. Então, SI vai ser, ó, SI é igual a 180 vezes o N vale 6 menos 2. Então, se eu fazer esse cálculo e subtrair 6 de 2, vai me dar 4. Então, SI vai ser igual a 180 vezes 4. Então, SI dessa figura vai ser de 720. Agora, fica imaginando se essa figura ela é regular, seja ela regular ou não, a somatória tem que dar 720. Eu quero determinar, professor, por exemplo, uma figura que ela seja regular. Como ficaria o cálculo aplicado dentro dessa ideia matemática? Vamos lá então. Vamos dar um exemplo, colocar uma figura aqui para você. Olha só, coloquei aqui para você justamente a ideia que nós comentamos. Essa é uma figura que ele parece ser de verde, é um hexágono regular. Então, se eu quero calcular, por exemplo, quanto é que vale o valor unitário de cada ângulo. Aqui ele mostra aqui pra gente, ó, aqui, vou colocar de vermelho aqui, aqui, enfim, existe uma fórmula que nós podemos aplicar direto. Então, basta pegar, vou chamar isso aqui de A, esse aqui de A, enfim. Então, eu só quero saber quanto é que vale todos os lados, perdão, quanto vale um ângulo só dessa figura regular que é um hexágono. Então fica o A, que eu vou chamar de um ângulo só, depende da soma interna dividido por N. N representa o número de lados. Se essa figura ela tem, por exemplo, é o caso que nós citamos aqui no exemplo, 720, então fica 720 dividido por 6. 6 porque são 6 lados. Então, consigo concluir o seguinte, que um ângulo ele vai ter 720 por 6 vai dar 120, ou seja, cada ângulo desse vale 120 graus. Vamos estender mais ainda o que nós estudamos lá com a turma. Se eu pegar aqui uma figura e colocar, por exemplo, uma reta externa interligado a essa figura aqui mais ou menos aqui era para ficar retinho. Pronto, opa. Aqui não estou conseguindo aqui, galera. Se a gente consegue agora girar. Aí, pronto, mais ou menos, imagine que ela esteja reta. Vamos colocar ela bem aqui assim, pronto. Então, se você observar o ângulo de fora com o ângulo de dentro, ele forma um ângulo suplementar. Então, se ele vale um ângulo suplementar, então ele vale 180 graus. Se lá dentro já tenho 120, basta subtrair de 80, então aqui fora eu tenho 60 graus, tá? Essa é a nossa curiosidade. Vamos estender mais ainda. Se ele pede para a gente, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui dessa figura e estender para cá. Repara que eu estou fazendo a projeção como se estivesse fazendo essa projeção desse lado, estou projetando ela. Repara que eu acabo formando essa figura aqui. E se você analisar o seguinte, se aqui é 120, nós sabemos que isso aqui vale 60 graus. Somando 60 mais 60 vai dar 120. Para chegar em 120, isso aqui vai me dar 60. Então, repara que eu consigo fazer a extensão desses lados, fazendo o seu prolongamento, eu acabo formando, se você observar, um triângulo. Esse triângulo ele mostra pra gente aí, tá bom? O que mais que nós podemos tirar? Vamos pegar esse exemplo também, falar do triângulo. Nós comentamos também, algumas semanas atrás, que um triângulo que se preze, a soma interna vale 180 graus. Olha lá, 180 graus. Se aqui, por exemplo, é 80, aqui 60, não está na escala, tá? Então, se eu somar
e aproximar de 180, então isso aqui vale 20 graus, tá? Então, somatória de um triângulo sempre vale 180 graus. Ele pode trabalhar com você também com o quê, professor? Com variáveis, né? Então, se eu pego essa variável aqui, chamo, sei lá, vamos só especificar aqui seja x, aqui seja 5x, isso aqui vale, sei lá, 4x. Então, se eu somar essa galera, tem que dar 180 graus. Estou somando os ângulos. X mais 4x mais 5x, isso aqui tem que ser igual a tem que ser igual a 180 graus, que é a soma interna de uma figura que seria um triângulo no caso, tá? 180 graus. Somando aqui 4 mais 1, 5, 5 com mais 5, 10. Então fica 10x igual a 180. Aí o 10 passa dividindo, ou seja, então x vale 180 dividido por 10. Então corta, corta, x é igual a 18 graus. Então, só para você ter mais ou menos como foi que nós trabalhamos e introduzimos o capítulo número 5 aí do nosso livro, ok? E relacionamos também ângulos e retas, ó. Tá aqui, ó. Se você observar que nós comentamos com você, olha lá. Temos essa reta aqui, elas estão aqui se tocando. Aqui ele forma esse ponto aqui que nós falamos para você que a abertura de cima ela é equivalente à abertura de baixo, ó. Esse ângulo de cima vai ser o ângulo de baixo, ó. Então A mais B, aqui seria C e aqui D. Então a gente afirma que A é igual a B, ou seja, que eles são opostos pelo vértice, assim como C e D. Como eles são colaterais, a somatória tem que dar 180 graus. Então vamos pegar somente o A e C, ó. A mais C tem que dar 180 graus, beleza? Tá? Falamos para você também retas sendo tocada por retas transversais, retas paralelas no caso. Vamos colocar aqui um exemplo. Então tem essa reta aqui, tem mais essa outra aqui, beleza? E temos uma terceira reta que elas estão se tocando, ó. Então a partir daqui eu preciso entender que eu tenho ângulos alternos internos, que todos os ângulos alternos internos eles são iguais. Então, por exemplo, eu posso dizer que A e B são iguais, ou seja, eles são alternos só que de uma forma interna, porque estão para dentro entre a reta paralela e a reta transversal no caso. Temos também os colaterais, externos e internos, ó, o C somando tem que dar 180 graus. Então foi esse nosso tópico, tá? Que nós começamos e finalizamos aí com a galera. Logo mais, nós vamos falar sobre uma revisão sobre função do segundo grau, que nós comentamos também, que é uma forma ampla da equação do segundo grau, só quando você estuda a parte de gráfico, aí você acha lá o vértice, o x do vértice e o y do vértice, tá bom? Então, daqui a pouco a gente retorna para falarmos sobre esse assunto que nós estudamos durante algumas semanas atrás. Então, galera, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.